Continuando aqui, outro comentário que, mais ou menos na linha aí, as pessoas refletindo sobre o ocorrido, a Yara fala o seguinte: aposto que tem gente reclamando que estão cancelando o Gustavo Lima. Sim, tem muita gente. Os intergalácticos estão falando isso. Os bolsonaristas estão cancelando o Gustavo Lima. É, cancelamento. Ninguém está cancelando o cantor. Está apontando a possibilidade de um cantor que nunca esteve na vida política atrapalhar uma eleição séria com a sua candidatura. Todos têm o direito a se candidatar. A popularidade dele, como ícone sertanejo, poderá elegê-lo sim. E o brasileiro adora uma situação dessas para se vingar de desafetos. Um exemplo foi o Farsal. Sim. Tem que ter um pouco de responsabilidade, gente. A gente tá falando de um país de mais de 200 milhões de habitantes que está na pior. Não dá para se deixar pautar pela pura emoção, por vingança, por isso, pelo aquilo outro. Tem que ter um pouco mais de maturidade nas discussões. Tem que ter um pouco de maturidade. E vocês vão entender porque eu coloquei isso daqui e falei que era uma ponte pro próximo tema. Recapitulando, extremamente rápido. Ao longo de 2023 todo, 2024 todo, a gente cobriu bastante a agenda internacional do Lula, a agenda internacional dos globalistas, várias movimentações internacionais da direita pelo mundo, Estados Unidos, Europa, mais especificamente na Hungria, Portugal, Itália, mostrando aí o direcionamento, novas discussões, os novos paradigmas, né, o fim da ordem liberal aí, ou pelo menos o enfraquecimento dela, o que vai emergir disso ainda não está muito claro. O mundo aí pós o Fique em Casa. Acompanhamos a eleição americana, projeto 2025, esse reposicionamento da direita dos Estados Unidos, um novo olhar para as coisas e comentando, a gente tem que dar uma aprofundada nas coisas, a gente tem que ir em busca de algo um pouco maior. A coisa está passando. A gente também acompanhou ao longo desse tempo, desde ali de 2023 para cá, todas as crises dentro da esquerda, as traições do Lula, principalmente na sua política internacional, na sua política econômica, que não é o que a esquerda deseja. O Lula está fazendo a política que é o sonho dos banqueiros. Olha, inclusive, aí a nomeação do Galípolo, né, que era um banqueiro, Banco Fator. Enfim, comentamos isso, comentamos outras coisas. Aí você vê que o momento agora está bem confuso, né, diversos lados. Um vai para um lado, um vai para o outro. E aí nos últimos dias, que aí por isso eu coloquei o tema antes, a direita brasileira, ao invés de estar tendo discussões cada vez mais maduras e mais profundas sobre problemas do Brasil profundo, do Brasil real, os problemas estruturantes do Brasil, não, a direita está em busca aí de um Messias, né, uma figura messiânica, Gustavo Lima. E gente levando a sério. Enquanto isso, a discussão e autocrítica, vez ou outra, acontece na esquerda. E esse rapaz, ele não é um orelha seca qualquer, é o Elias Jabbour, ele é um intelectual, você pode discordar das ideias dele, mas é um cara intelectual, um cara que está sempre estudando, é um cara que tem trânsito político, tanto que ocupou espaços importantíssimos. O cara estava lá assessorando a Dilma do Banco dos BRICS. A Dilma, você pode desprezar a Dilma, mas não olha a Dilma como a Dilma. Ele estava assessorando, na verdade, a presidente do Banco dos BRICS. Um banco multilateral. Com economia gigantesca, né? A segunda maior economia do mundo, inclusive. A Comunada faz parte disso. O cara está agora assumindo um instituto lá no Rio de Janeiro. Indicação do Eduardo Paes, do Kassab. No momento que o Kassab traz o Paulo Hartung para começar a discutir, inclusive, um projeto, desenhar, né, umas linhas mestras aí do que o PSD vai defender. O Arthur também é um cara extremamente bem relacionado, é um articulador político do Luciano Huck. O que eu quero falar com um articulador político? É o cara que consegue sentar numa mesa e conversar em nome do Luciano Huck. Negociar, inclusive, a vida política do Luciano Huck. Ele teve esse papel de 2019 até 2021. Você vai encontrar matérias disso, encontros. Um dos encontros, inclusive, foi com Randolfo Rodrigues, onde se cogitou uma chapa presidencial, Luciano Huck com Flávio Dino. Vejam só como são as coisas. A gente comentou isso no episódio 97. Hoje é o 1897. 1800 dias atrás. Coincidência. Então, assim, a coisa toda tá dando. Aí o Elias Jabbour voltou ao Brasil. O problema lá, o filho dele tem o A lá na comunidade, não é muito bom o filho dele, tava lá explicando. Mas, enfim, eu fui parar pra ouvir. Coisa que tem que ouvir. E ele veio pra fazer algumas críticas bem duras. Ele veio pra confirmar algumas coisas, e tem muita coisa pra gente ouvir.
muita coisa mesmo. E aí vocês vão entender, né, as diferenças, às vezes, das discussões. Imagine se a esquerda conseguir trilhar o caminho que o Elia Jabbour está comentando. E a direita seguir trilhando o caminho intergaláctico. Gustavo Lima e Pablo Marçal. Eu acho que a coisa não vai dar muito boa. Mas vamos olhar aqui o primeiro, né? Elia Jabbour faz dura autocrítica sobre o momento atual da esquerda, apontando para um abandono de pautas centrais, ao passo que viraram vassalos dos globalistas. Olha só. Cadê, pai? Né? São 40 anos de neoliberalismo no Brasil, e esses 40 anos cobram um preço muito caro para nós, e isso inclui a esquerda brasileira. Né? Hoje a esquerda brasileira não existe hoje na esquerda brasileira, vocês me desculpem o meu acento nessas questões, não existe mais no vocabulário da esquerda brasileira questões caras e históricas da esquerda brasileira. Projeto Nacional de Desenvolvimento, nação, desenvolvimento, sabe? Projeto nacional. Isso não existe hoje mais no nossa gramática. Né? Então, quando se fala em consórcio Nordeste, consórcio Sudeste, consórcio do Norte, ela é a expressão de uma nação que está sendo, vamos dizer assim, fraturada, vamos dizer assim, né? A iniciativa do consórcio Nordeste é importante. Pode falar. É importante numa época em que Bolsonaro, vamos dizer assim, ele fez o que ele fez, sim. É importante hoje? Muito. Né? Mas eu acredito que existe um déficit muito grande de pensamento estratégico no Brasil. Isso atinge diretamente a esquerda brasileira, tá? Do qual eu me incluo. Né? Então, a crítica ao governo Lula, que é o meu governo, eu posso falar mal do governo Lula porque eu sou governista, né? Eu não falo, eu defendo o governo Lula, então eu me coloco no direito de criticá-lo também, né? Porque ele expressa muito isso. Não, os limites do governo Lula são os limites de uma esquerda que não pensa o Brasil mais, deixou de pensar o Brasil. Hoje as referências brasileiras são muito externas, né, vamos dizer assim, né? Ou seja, nós somos cada vez mais americanizados, ou seja, uma disputa entre cada vez mais um ramo do Partido Democrata, que na esquerda brasileira, está se transformando, ou seja, e para terminar, e esquerda na periferia do capitalismo, ser de esquerda, né, na periferia do capitalismo, na periferia, é nacionalismo, né? Sabe? E nós entregamos os nossos símbolos nacionais à extrema-direita, né? E pelo que nós lutamos mesmo hoje? Né? Então, quando nós perdemos as nossas referências estratégicas, né? Como que fica, né? Eu acho que existem desafios de ordem política, estratégica, em nível de pensamento, ou seja, existe uma crise de pensamento que está nos colocando no beco sem saída, né? Na minha visão, né? Pegando nesse final, quando ele fala a posição da esquerda, né, assim, quando está na periferia do mundo capitalista, a tradução que ele está falando é o seguinte: nesse mundo globalista, vamos traduzir para o que a direita disse, nesse mundo aí globalista, de uma atuação global de algumas forças políticas, a posição, porque você vê que ele está reclamando que a esquerda brasileira virou um puxadinho do Partido Democrata. Lula vassalo do Biden, tá falando isso daí, né? A gente criou esse termo, não é pra não, viu? Tem que patentear. Avisamos aí todo mundo, Lula vassalo do Biden. Falando, cara, tá virando um vassalo do Biden. Não tem uma posição de destaque, é só cumpridor de ordens. Então, assim, se quer, pra conseguir, inclusive, se você assistir a live inteira, vai ter uma nome que ele vai falar o seguinte, cara, eu não sou nem a favor, ele vai falar, eu não sou nem a favor de a gente ser inimigo ou aliado dos Estados Unidos, nem menos, nem mesmo inimigo ou aliado da Rússia, inimigo ou aliado dos comunas lá. Ele tem que pensar no Brasil, colocar o Brasil em destaque. Porque ele tava assim, você não vai ter margem de manobra, você não vai ter chance aí de colocar nada para avançar se você é um subalterno. Não importa de qual país seja. Cada um é chacoalhado, ó, deixa de ser vassalo. Começa a olhar pro país. E é curioso quando ele fala, ó, a posição aqui na periferia do mundo capitalista, ou seja, assim, uma forma de tentar se descolar do bloco globalista, que é o sistema, é o establishment. A forma de ser o antissistema, o nacionalismo. E ele emenda isso falando que a esquerda entregou todos os símbolos nacionais para a direita. Todos os símbolos nacionais foram entregues para a direita.
Não é preciso ir muito longe, né? É só pensar qualquer manifestação de rua, quando vê a bandeira nacional, tá ligada a quem? Direita ou esquerda? Hino, direita ou esquerda? Camisa verde e amarela, direita ou esquerda? Um olhar para a história, tentando ver virtudes. Virtudes em políticos, tá ligado? Direita ou esquerda? Pra direita ninguém presta, todo mundo é bandido. De Pedro Álvares Cabral até Sarney, né? Porque aí depois, pô, o Fernando Cardoso é um cara muito bacana. Nossa senhora, amigo do Lula, né? Aí depois vara de ouro. Aí tem muita gente bonita. Mas até o Lula realmente chegar no poder, ninguém prestava. Todo mundo era ruim. Aí o cara tá dando uma chacoalhada, falou, ó, a gente se perdeu. Tem que voltar pro prumo. E ele falou, ó, beleza, aí tem essas iniciativas, consórcio disso, consórcio daquilo outro, mas sem pensar em um projeto nacional, a coisa não vai. Tu já imaginou se a esquerda parar e começar a ouvir ler Jabor? Começar a discutir esses termos? Começar a colocar na mesa a questão de, poxa, tem que se desenvolver, tem que gerar emprego, tem que gerar trabalho, tem que aumentar a renda. Fazer isso ainda tendo a máquina na mão? Enquanto isso, a direita está discutindo Pablo Marçal e Gustavo Lima. Aí ele disse quais são os seus objetivos ao voltar para o Brasil. Vai trabalhar lá no Rio de Janeiro, né, no órgão estratégico da questão do urbanismo, um projeto aí para urbanismo em breve. Aí o que ele vai falar? Urbanisticamente o Brasil é esse, ou seja, nós planejar algo que está meio que numa área movediça, né? Então não é muito fácil, né? Fazer esse exercício, mas como acredito que existe um déficit muito grande de pensamento estratégico no Brasil, eu tenho que me colocar à disposição para fazer esse tipo de trabalho, porque eu gosto muito de pensar o futuro, de pensar grandes questões, vamos dizer assim, e tentar colocar de volta no debate público categoria de totalidade, né? Ou seja, desenvolvimento econômico, pátria, nação, projeto nacional, desenvolvimento, capitalismo, socialismo, eu acho que são categorias de totalidade que desapareceram completamente do debate público, né? Então, acho que eu sou meio que um peregrino dessa, e você foi o primeiro a apostar nisso comigo, né? Eu reconheço aqui publicamente que a minha primeira oportunidade que eu tive de fazer uma grande live sobre o que eu penso do mundo foi com o Leonardo Pucci, né? Então, acho que o desafio nosso hoje no Brasil é trazer de volta para o centro de debate essas categorias de totalidade, né? Que envolvem planejamento, projeto nacional, nação, desenvolvimento, etc, etc, né? Aí vem o cara falar, mas ele defende o marxismo, ele defende o comunismo. Tu acha que um cara como Elias, tu acha que ele vai ficar perdendo tempo aí tentando te provar que Marx é o caminho certo? Tu acha que ele não vai conseguir empacotar as ideias que ele tem em termos um pouco mais práticos para apresentar para a população e levar isso? O cara é um cara de esquerda, ele é assim, 200% marxista. Ele publicou um livro que foi premiado pelo Partido Comunista lá do País Vermelho. Premiado. Gente, não é qualquer livro que é premiado. Você não precisa... eu não concordo com ele. Não precisa concordar com ele. Mas não tem como você olhar pra esse cara e falar, esse cara é burro. Burro ele não é. O cara falou, não, meu objetivo é esse. Eu tô voltando para fazer isso. Não é a primeira pessoa na esquerda que tá levantando esse tipo de discussão. O petismo vai absorver isso? Alguma parte da esquerda vai absorver isso? Não sei. Mas vê o caminho que o cara vem traçando. Vê o direcionamento que o cara vem dando. E não é pra não, viu? Tô achando que ele até tá copiando a gente. Porque muito antes dele falar sobre isso daí, é a gente que tá batendo essa tecla. Ó, temos que começar a discutir um projeto concreto para ir e tudo mais. E eu também vou batendo na tecla com vocês. Quem assiste vídeo mais frequente vai lembrar. O exemplo que eu dou é exatamente o seguinte. Eu até falo, ó. Vez ou outra eu escuto alguém da esquerda falando que tem que voltar a polarizar com a direita. Não é através do judiciário que a esquerda vai vencer. A própria esquerda, setores da esquerda falam isso. O que seria essa polarização? É voltar a fazer esse embate político, é politizar o debate. Falando coisas sérias, concretas. Assim, aquele argumento que você fala, cara, qual é o mainstream hoje da sociedade? Não, o mainstream da sociedade acredita que, sei lá, esse projeto econômico pela esquerda é o que vai dar certo. Hoje é isso? Hoje eu acho que não. Hoje acho que se você pegar uma parte das pessoas um pouco mais politizadas, eu acho que elas acham que o marxismo vai dar errado, o comunismo vai dar errado. Hoje eu acho que o mainstream é esse. Mas se eles não virem com essa fórmula, eles virem com outra e começarem a mudar pouco a pouco um fenômeno de baixo para cima, as ideias, elas flutuam.
Eu tava lendo um jornal, mandei até pra um pessoal do Quinto, 1920 e pouco. Na época, naquela época, o liberalismo ele não era do mainstream, não era uma convicção como o povo tem hoje, que é o caminho que é inquestionável, você questiona, você é comunista. Não. Os conservadores estavam descendo o pau, mostrando lá uma questão moral, até no jornal O País, jornal. Tá dando uma olhada. Assim, olha o caminho que tá seguindo, que tem que politizar. E aí o exemplo que eu dava no vídeo é o seguinte, ó. Qual era o período que a direita mais cresceu em números absolutos de apoiadores? Vem ali no pós-2013, né, acho que é aquele período. E o que é que estava se discutindo naquele momento? Como as ideias do Marx davam errado, como o socialismo dá errado, como o comunismo dá errado. Muita questão em relação à revolução cultural, questão do Gramsci e tudo mais. A galera batia muito nessa tecla. Ideologia de gênero, doutrinação nas escolas. Era uma época que a direita estava polarizando com a esquerda, mostrar as suas ideias são ruins, as minhas ideias são melhores que as suas. E ganhando no argumento, se tornando mainstream, se tornando, cara, esse daqui é o caminho. Essa ideia, ela tá solidificada na sociedade. Dá até vergonha não estar desse lado. E a direita foi crescendo, crescendo, crescendo. Qual é o momento que a direita sai disso? Na verdade, o momento que a direita sai disso é o mesmo momento que a direita meio que ela não cresce no seu número de novos apoiadores. Que é o momento que a direita começa a polarizar com o poder judiciário. Não é que não tem, é o que eu digo, não dá pra ficar monotemático, mas quando começa a polarizar, que é se tornar que um dos principais problemas da direita passa a ser o judiciário não tem voto. Quem tem voto é a esquerda. Você tem que trazer o cara de esquerda pro seu lado. E você tá se afastando dos problemas do dia a dia do cidadão comum. É o que o Mano Brown fala, tem que conversar com a base. Qual caminho a esquerda vai seguir? Eu não sei. Eu sei que tem da esquerda que tá começando a pensar o Brasil. E tem gente na direita pensando em Gustavo Lima e Pablo Marçal. É a decadência realmente, assim, o movimento intergaláctico, a coisa mais burra que apareceu na direita desde 2013. Esse recorte aqui é bem longo, mas é o mais interessante de todos. Ele fala, denuncia o Jorge Soros, denuncia fake news vindas de dentro do Ministério do Alckmin, fala do Itamaraty, o que vai nos dar algumas reflexões sobre o que acontecia no governo Bolsonaro e outras percepções também. Enfim, desmascara o Lula, fala e reafirma a questão do PT, ser um puxadinho aí, né, um vassalo do globalismo. Eu vou botar num 1 minuto e meio. E aí vou dando umas pausas pra gente dar aquela interpretada no que o Elias Jabbour meio que tá comentando, né? Aquela decodificada no dicionário da esquerda para o dicionário da direita. Vamos aqui ouvir. Acho que a minha pergunta Tá no para o e-mail. professor é agora pensando nesse ano de 2025, que a gente tem um desafio muito grande, né? Por quê? Porque o Brasil ele tem se colocado ao longo desses últimos meses como uma posição um pouco mais moderada dentro do próprio BRICS. Então, pelo que eu posso sentir, se estiver errado, você pode me corrigir, mas eu sinto que a China e a Rússia estão tentando puxar um pouquinho a corda para uma posição mais pró-sul global, mais um pouco anti-imperialista, enquanto o Brasil tem ali ficado um pouquinho mais... não, a gente é uma aliança econômica e tudo mais. Eu queria saber agora, ainda mais com a chegada do Trump nos Estados Unidos, né, a volta do Trump, como que você enxerga o papel do Brasil, que é o novo presidente do BRICS, inclusive, para esse próximo ano? Você concorda com essa análise de que o Brasil não está numa postura tão à esquerda como a China e a Rússia? O Brasil é um equilibrista, né? Mais ou menos isso. Um equilibrista, exatamente. E pensando também no novo banco. O cara tá fazendo uma pergunta incômoda. Não, Brasil aí, e aí? Tá fechado com o BRICS ou não tá? Aí o Leonardo Atucha ficou nervoso. Nosso amigo, companheiro Atucha, ficou nervoso. Entrou em campo para fazer o que ele faz. O Lula é um pobre coitado, correlação de forças, não pode bater de frente. O Lula é um equilibrista, né? Não fala que o Lula é vassalo do Biden. Ele tem que se equilibrar. O Lula não pode colar com o pessoal do Sul global, né? Não, é porque tá muito difícil, vai ter o golpe no Brasil. Sempre o papo furado. E o Elias Jabbour tá só vindo. Deixa ele começar a falar. De desenvolvimento, né? Se vai avançar em algum sentido essa questão da desdolarização, tem muita gente nessa expectativa, o próprio Trump já falou que vai colocar um monte de taxa. Enfim, como que você vê o papel do Brasil no BRICS e no NDB nesses próximos meses? Bem, eu vou ser muito honesto aqui com vocês, eu acho que eu vejo retrocessos na nossa política externa. Em relação ao que foi o Lula 1 e o Lula 2, o que eu tô querendo dizer é que o Itamaraty, puro sangue, aquele Itamaraty que refaz a sua estratégia na década de 90, ou seja, existe o Itamaraty que refletiu o pensamento nacional desenvolvimentista durante a década de 60, até a década de 70, começo da década de 80, existe um Itamaraty que se reinventa a partir da década de 90, reagindo passivamente, vamos dizer assim, a uma ordem global baseada no consenso de Washington. Né? Então, o mainstream do Itamaraty... Dá uma pausa até aqui, ó.
Ele começa a falar, vou ser honesto. Acho que a coisa não tá tão boa assim, né? Esse Itamaraty aí tá demais. Ou seja, a política internacional do Lula. Aí ele te dá uma coisa pra falar do Itamaraty dos anos 60 até o final dos anos 80. Um ótimo exemplo para mostrar o que era Itamaraty pega a Estocolmo 72. Primeira reunião do meio ambiente, onde a pauta da primeira reunião da ONU do meio ambiente era o relatório Limites do Crescimento do Clube de Roma. Limites do crescimento, que impediu o país de crescer. E já vieram com a história, em vez de ser emissão de carbono, era poluição. Foi o Itamaraty brasileiro, na época, e me perdoa não lembrar o nome agora, mas era um cara, era um militar, acho, da Marinha. Não vou lembrar o nome dele agora. Tá lá no dossiê. Você pega lá os atlas, vai estar lá nos atlas. Esse cara, ele bateu o pé na mesa e falou, irmão, olha só. Vocês já são bem desenvolvidos. O meu país precisa se desenvolver. Eu não vou apoiar essa maluquice. Brasil e Índia bateram de frente com essa agenda globalista contrária ao desenvolvimento do ser humano. Depois foram retaliados na crise do petróleo, que também foi chancelada pelo relatório do Clube de Roma. E esse mesmo, inclusive militar, é o cara que tocou o projeto de Itaipu. Ele tem um papel importante na construção de Itaipu. Então, assim, é um cara que defendia a soberania nacional de verdade. A gente já teve o Itamaraty assim. Aí onde é que vem a mudança? Anos 90. Com quem? Com o FHC. Que era o ministro de Relações Exteriores do FHC? Celso Laffer. Que junto com o FHC em 69, com dinheiro da Fundação Ford, montou o SEBRAP na USP. E o próprio Milton Santos, aquele geógrafo bem conhecido de esquerda, num Roda Viva dos anos 90, já denunciava o monopólio da informação na academia, na universidade, que quem dominava a academia era o pensamento que vinha da SEBRAP, o grupo do FHC. É daí que vem um globalismo. A primeira vez que a Agenda Verde aparece no Brasil é quando Ulisses Guimarães, acho que em 74, isso foi noticiado pela revista Manchete, está também nos dossiês, está lá nos atlas. Ulisses Guimarães pede para o Fernando Henrique Cardoso criar um programa para o MDB. O que está acontecendo agora? Vamos criar aqui um programa de programa de partido, um projeto de país. Aí vem a questão verde, questão indigenista, tudo mais. E o Celso Laffer, família Laffer Piva, né, que é Klabin Laffer Piva, historicamente, desde o século XIX, sócia da família Monteiro Aranha, lá com o nosso grande Olavo Egídio de Souza Aranha, patriarca, né, avô do Alfredo, irmão da Francisca, que a Francisca se casou com o Paulo Setúbal do Itaú, né, então é o patriarca do Itaú, foi presidente do PRP, Partido da Bucha, 13 anos, lá em São Paulo, então você tem um bucheiro, primo do Oswaldo Aranha, que agora o neto do Oswaldo Aranha é o cara que deve tocar a COP30 do governo Lula, André Aranha Corrêa do Lago, concedeu entrevista para Miriam Leitão ano passado, em janeiro. Mudou, né? Nos anos 90, o Itamaraty brasileiro assumiu uma política mais globalista. Por que será, rapaz? Eu não sei. Mas aqui um pequeno contexto histórico, né? Me dá um nervoso só de lembrar esse passado do Brasil. Vamos voltar pro foco. Ele tá falando do Itamaraty, mudou. Ele tá insatisfeito com o Itamaraty brasileiro. É um mainstream liberal e atlantista, vamos dizer assim, né? Então acho que essa é a primeira questão, que esse Itamaraty é quem está comandando hoje a nossa política externa, né? Não é o Itamaraty do São Pedro Guimarães e não tem mais uma figura do Marco Aurélio Garcia que exercia uma influência muito positiva sobre o Lula em questões relacionadas principalmente à América Latina. Tanto é que o Brasil hoje o projeto de integração sul-americana ninguém comenta mais isso, né? Vamos dizer assim. Talvez esse projeto ele era um projeto que era útil ao Brasil durante um tempo, né? Vamos dizer assim, foi muito útil para nós. E o Itamaraty percebe que o BRICS, por exemplo, ele era uma alternativa a essa tentativa de protagonismo brasileiro na América do Sul, né? Então aposta nisso, só que não aposta que o Itamaraty ia virar que o BRICS ia virar o que virou. E hoje nós estamos em uma saia justa em que o Brasil, ele se afasta dos BRICS, né? Literalmente, vou falar aqui, basicamente se afasta dos BRICS. Nós dobramos a aposta, por exemplo, na agenda do G20, né? Dá uma pausa aqui. Então, o Brasil agora se aproxima da agenda do G20. Falou com todas as letras. O Brasil se afasta do BRICS. Não é a primeira pessoa da esquerda que fala isso. O Pepe Escobar já foi além, falou que Lula é o cavalo de Troia dentro dos BRICS. O André Coríbico,
que nasceu nos Estados Unidos, mas mora lá na Rússia, 100% pró-BRICS, também falou por A mais B, Lula, cavalo de Troia dos BRICS. Isso não faz o BRICS, gente, bonzinho nem nada. É só pra ver se a galera toma uma chacoalhada e acorda pra vida. Porque esse é outro ponto. A direita brasileira, ela não quer analisar. Ela quer referendar o que ela já acredita. Ela acredita que o Lula é um comunista do Foro de São Paulo, então ela tem que ficar massificando esse discurso, até esse discurso se tornar verdade. Mas ele não é mais o Lula do Foro de São Paulo. Ele já deixou de ser. E ele vai falar, cara, aí você vai ver o que ele vai falar aqui agora, né? Sobre a questão da agenda do G20, que é a agenda prioritária do governo Lula. Opinião. O Brasil ele teve uma agenda positiva, ou seja, o Lula faz uma fala muito profunda sobre essa questão que envolve a fome, mas é uma questão que todo mundo sabe aqui que a gente não consegue passar nem no Congresso Brasileiro imposto sobre grandes fortunas, imagina no mundo, vamos dizer assim, né? Então é um discurso muito baseado, um discurso muito moral, vamos dizer assim, né? Enquanto que a rota financeira do G20, ou seja, que é o documento que baseia os caminhos para se alcançar os objetivos estratégicos da presidência brasileira do G20, é um documento ultraliberal, né? Um documento que esteve por trás, na sua elaboração, figuras como Ilan Goldfein, por exemplo, né? A pessoa que tocou, por exemplo, o G20 é a embaixadora Tatiana Rosito, que é a secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, que é uma grande representante desse mainstream, vamos dizer assim, do Itamaraty. Hoje ela comandou o G20. E houve uma mobilização muito grande da sociedade civil brasileira, a chamada sociedade civil, para o G20, muito financiada, vamos dizer assim, muito impulsionada por ONGs estrangeiras como a Open Society. A Open Society, ela patrocinou, ela foi sponsor de vários eventos do G20 no Brasil, né? E nós sabemos o que é a Open Society, nós sabemos o que é o George Soros, né? Enquanto que os fóruns que envolvem os BRICS, por exemplo, né, a parte brasileira está completamente esvaziada, né? Ou seja, esvaziado no BRICS, mas no G20 tá que tá, com apoio do Soros. Rapaz, Lula! Faça alguma coisa, Lula. Tá difícil aí manter a aparência, Lula. Tá difícil, hein, irmão? Lula vassalo do Biden. Funcionário do Jorge Soros, do Klaus Schwab. Essas são as agendas prioritárias do Brasil. O Lula não entrou para fazer agenda aí de distribuição de renda, benefício pro povo. Gente, o Lula só está cortando o benefício do povo, que não dá ganhos eleitorais para ele. O Lula entrou foi com reforma tributária, para enfiar um monte de agenda verde, pro Haddad fazer um plano de transição energética, pro Alckmin vir com a nova indústria Brasil, pro Haddad vir com emissão de títulos SG, para a Marina impedir o desenvolvimento da margem equatorial e vem esse programa de recuperação de terras. Até o MST está satisfeito com o desgoverno. Esse é o governo Lula. É um governo. Então, assim, é por isso que depois, a fala depois dele, que ele aponta aí que a oposição, quando a posição da esquerda, esse capitalismo global, que tá na periferia, o nacionalismo, tá falando também de falar, cara, a única forma de você romper com esse sistema é você ter uma nação forte e soberana. Por isso que está na direita o movimento antissistema. Porque a direita é quem prega e preza pela soberania nacional, pelo patriotismo. A esquerda já abandonou isso. Mas isso, né? Esse foi um sentimento que também não surgiu do nada. Foi uma coisa que foi crescendo, né? Dia após dia, ano após ano. Os símbolos eles foram mudando ao longo do tempo. Eu acho que Bolsonaro, né? O meu achismo, pode ser que esteja passando pano. Eu acho que Bolsonaro teve um papel muito importante nesse resgate. Que eu acho que esse resgate é importante. Parece que o Elias Jabbour também acha esse resgate do símbolo nacional importante para chegar em algum lugar. Mas a direita que vinha no caminho, agora tá discutindo Pablo Marçal e Gustavo Lima. É de doer. E aí quando você ainda coloca as discussões começam na mesa, ainda vem lá o peso pesado que gosta de usar terno, me acusando de ser direita duguinista. Aí o outro lá, que adora inventar mentira sobre mim, não só que eu apoio ao Colombo, inventa que eu sou da direita caçabista. E aí, se você fala da conta, não divida direita, vocês brigam no privado, eu gostei de vocês dois, mas você tá sendo atacado dia sim dia também, mas beleza, vida que segue. Eu gosto de entender porque eu coloquei o tema ali anterior. Eu falei, vai ser uma ponte pra gente discutir aqui, ó. Tentar discutir algum assunto um pouco mais sério. A gente começa o ano falando, temos que discutir algum assunto mais profundo, sair, né, do discurso único, ampliar um pouco a discussão pra gente conseguir trazer mais pessoas. Falo, inclusive, um pedido, né, tinha feito já no ano passado,
Falei de novo, pô, vamos botar como meta, converter uma pessoa. A pessoa às vezes não tá ali tão convicta à direita, atrás. Ou então, se for de esquerda e virar direita, melhor ainda. Ou então, o cara que não acompanha a política começar a acompanhar de mais perto um. Se cada um de nós converter um, já é muito. E a galera tá ali, ó. Começou o ano numa discussão como essa. E ele continua. Vou dar play aqui, acho um pouco mais longo, que agora ele vai falar um pouco de Itamaraty e do Alckmin. A presidência russa do G20 foi caracterizada por isso, o esvaziamento brasileiro nos fóruns, por exemplo, da sociedade civil dos BRICS. Então, existe um afastamento do Brasil dos BRICS, né? E isso também se reflete no banco, né? O que eu posso dizer, por exemplo, é que muitos dos problemas que podem existir no banco, não posso falar dessa forma ainda, também são os problemas da nossa inserção, da falta do que o Brasil quer no mundo de hoje. Ou seja, nós ainda existe uma, para terminar esse raciocínio, desculpa me alongar, porque faz tempo que eu não falo, inclusive, publicamente, existe uma aposta ainda dentro do governo em que o Brasil pode ser um equilibrista, vamos dizer, como colocou o Leonardo Atush, em um momento que não tem como ser equilibrista. Porque nem a Europa e nem os Estados Unidos têm nada a nos oferecer. Né? E hoje, quem tem algo a nos oferecer, né, inclusive garantias que envolvem a nossa soberania nacional, é a China e a iniciativa Cinturão em Rota, que foi amplamente boicotada dentro do governo Lula. Ou seja, vendeu-se a imagem, a partir de fake news que saíram dentro de Itamaraty e dentro do Ministério do MDIC, de que aderir à iniciativa Cinturão em Rota seria como aderir à ALCA, por exemplo. Ou seja, confundiu-se um acordo que envolve, que abrange mais de 70 possibilidades, inclusive de cooperação industrial, com uma abertura de livre comércio entre Brasil e China, o Brasil vai perder soberania, enfim, uma série de questões que envolvem, inclusive o fato das pessoas não saberem o que é a iniciativa Cinturão em Rota, né? Então acho que nós somos uma agenda mais próxima global, foi derrotada com a não adesão do Brasil à iniciativa Cinturão em Rota, né? Tanto é que a visita do Xi Jinping no Brasil, ela foi amplamente divulgada como um sucesso, para mim não foi um sucesso, né? Porque nós não saímos com quase nada dessa visita, foram 34 acordos, 33 memorandos de entendimento e 4 acordos, sendo que esses 4 acordos foram para garantir a abertura do mercado chinês para produtos primários brasileiros, e quanto que se vendeu para a imprensa geral de que o Brasil assinou 37 acordos com a China, o que não é verdade. Né? E ao mesmo tempo que nós assinamos um acordo com a União Europeia, vamos dizer assim, que na minha opinião ele se assemelha muito a uma abertura dos portos às nações amigas, como foi feita no século XIX, ou seja, então eu acho que existe um retrocesso muito claro, na minha opinião, né? E que agora com a eleição do Trump, o Brasil vai ter que tomar uma postura, né? Ou seja, eu não sei qual vai ser essa postura, né? Olha o que ele diz. Não é se você concorda com ele ou não. Ele fala, olha, o que é que a esquerda queria? Que o Brasil aderisse à nova Rota da Seda. A esquerda queria isso, a esquerda do lado dele lá. E isso não aconteceu. Porque o Itamaraty, junto com o Ministério do Alckmin, o MDIC, né? Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, deu um totó. Criou uma fake news, não, é tipo algo, tudo mais, para, sabe, impedir essa movimentação. Então, da mesma forma, e 2027 será assim, 2031 será assim, 2035 também será assim. Eu tô falando o quê? Todo novo governo que começar, ele não vai conseguir ser 100% homogêneo. Todo governo é uma junção de forças, às vezes até forças antagônicas. Eu não acho que o Lula é equilibrista, eu acho que o Lula tá desse lado. Mas nem todo mundo que compõe o governo Lula tá desse lado. Por isso que você vê brigas dentro do próprio PT. Por isso que você vê um tentando puxar o tapete do outro. Você vê o cara falando, pô, o Itamaraty tá dando bola nas costas. O Ministério do Alckmin tá dando bola nas costas. A gente teve inclusive esse problema no Banco dos BRICS. A gente tenta fazer uma coisa, mas tem uma bola nas costas. Se na esquerda, que todo mundo fala que existe uma hierarquia, que o povo consegue cumprir ordens, faz... Se na esquerda, que é conhecida por ter uma hierarquia, eles estão sofrendo com esse tipo de coisa, imagine na direita. E imagine na direita você chegar na presidência sem um banco de reservas, você não tinha um banco de reserva para as indicações, sem maioria no Congresso, sem maioria no Senado, sem poder utilizar das mesmas ferramentas. Eu estou falando de todas as ferramentas, porque a depender da forma como você negocia, você não pode, se você for de direita, né? Porque vai ser assim, métodos que não são muito bacanas. Você não tem o poder judiciário do seu lado, como é o governo Lula. Você não tem a imprensa do seu lado. Então, num governo heterogêneo, de forças diferentes, que por diversas vezes o Felipe Martins tentava avisar, tem aquela thread clássica do Felipe Martins que ele falava, ou o movimento conservador entende como é essa composição de forças e como se dá esse processo decisório para tentar se tornar uma das forças mais fortes nesse processo e conseguir influenciar mais do que as outras, ou o movimento conservador está fadado a fracassar.
Tô dando aqui a dica pros conservadores, né? Porque eu também não sou. Eu já não sou mais nada. Já me excluíram de tudo. Fui chutado. Tá de boa. Piadas à parte, falando sério, gente. Então, olha, coisa um pouco mais ampla. Você que acompanha a política, você que está disposto a assistir um vídeo que tem mais de 1 hora de duração, que já passou de 1 hora aqui, não dá pra gente estar discutindo Gustavo Leme e Pablo Marçal. A gente não pode regredir, a gente tá regredindo. Estamos regredindo com tantas discussões reais para serem feitas. Eu não vou entrar nessa daqui hoje, porque ia me requerer um certo tempo e eu teria que fazer uma pequena retrospectiva histórica. Talvez leve uns 10 minutos. Tanto que eu fui falar isso aqui, tentar falar rápido lá no canal secundário enquanto tava andando, deu um vídeo de quase 20 minutos. Mas só pra falar assim de que tinha várias coisas pra comentar, tudo mais. Questão também da Vaza Toga, que não deu pra comentar ontem. Mas pra encerrar eu quero comentar só isso daqui. Porque o Elias Jabbour tá batendo muito na questão dos símbolos nacionais. Símbolos nacionais, símbolos nacionais. Quem atacou mais uma vez os símbolos nacionais foi a esquerda, querendo destruir, né, a memória, a história do Brasil. Isso lá no Rio de Janeiro. Aí ontem o Carlos Bolsonaro comenta que ele foi informado há pouco pelo presidente da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, o vereador Carlos Caiado, que o projeto de lei número 2669 de 2023, do qual ele é coautor, junto com ele e outros vereadores, foi sancionado pelo prefeito. Esse projeto que revoga a lei de autoria do PSOL, que estabelecia o apagamento sistemático de nossa história, a história carioca e brasileira, contida em dezenas de monumentos, estátuas e marcos históricos espalhados pela cidade, para atender uma ação ideológica baseada em delírios coletivos e a um projeto de reescrição histórica esquerdista de poder. A sanção do projeto é resultado de construção que segue critérios de razoabilidade e boa articulação possível. Toda a trajetória do projeto, da sua elaboração, a sua sanção, é prova de que podemos alcançar nossos objetivos e estabelecer uma tônica conservadora mais significativa no país. Os fatos e a lógica prevaleceram. Vale lembrar que antes do projeto agora sancionado, eu mesmo já havia encaminhado outros 2 projetos para preservar monumentos históricos, que infelizmente foram arquivados ao arquivo da Câmara. Esta, que pode parecer apenas uma pequena batalha ganha, é na verdade uma vitória extremamente simbólica. É a prova que podemos chegar onde queremos. Outras virão, não tenho dúvidas. Enquanto for representante do povo, seguirei cumprindo minhas funções e as determinações que me trouxeram até aqui, construindo e costurando possibilidades para um futuro melhor e verdadeiro para os nossos filhos. Vitória real, concreta, marcou um gol. Em prol da história, em prol dos símbolos nacionais. Sei lá, quando eu bati o print de madrugada, de visualização, não tinha nem 80 mil. Já teve gente aí que fez vídeo em apoio ao Gustavo Lima, só de like, já tava quase em 500 mil, só de like, 500 mil. Então assim, você é uma pessoa que acha que a gente tem que se aprofundar mais e não ficar de discussão de Gustavo Lima e Pablo Marçal. Se o Brasil que você espera, ele é um pouco mais complexo, sabe, reavalia, pô. Reavalia as coisas. Reavalia as coisas. Não precisa ficar de mal de falando ciclano, não. Mas começa a, assim, demonstrar o seu apreço. Não é xingando, não é reclamando, não é batendo. Use o engajamento que vocês têm, gente, para isso. Muitas pessoas são movidas pelo like. Se o like está em entregar resultados concretos, a galera que vive do like vai trabalhar para entregar resultados concretos, porque ele só vai ter like se ele fizer aquilo. Se o like tiver em quem está tentando trazer um verdadeiro ensinamento, uma informação um pouco mais valiosa do que algazarra, a turma do like vai em busca disso. Porque é ali que tá o like. Vocês não são, sei lá, não vou querer. Eu acho que vocês são um pouco diferentes, não é por nada não. Porque hoje no mundo de TikTok, que o cara às vezes escuta um vídeo de 1 hora, de 1 minuto, escutar um vídeo de 1 hora é difícil. Então, vocês não devem bater muito bem na cabeça. Então, assim, poxa, não acho que a maioria
pode não ser o grande número, mas seja uma diferença, sabe? E tente uma pessoa só, uma no ano, faça a diferença na vida de uma pessoa. Tentar olhar o mundo por outros olhos, os olhos um pouco mais maduros. Que não é o Maduro lá da Venezuela, não. Não é igual do Nicolas Maduro. E é isso. Tinha muito mais coisa pra gente comentar. Sempre tem muita coisa pra gente comentar. Não falta. Mas eu achei que o que tinha que comentar mesmo a gente conseguiu comentar hoje. E a gente vai voltar nesse assunto, principalmente quando ele falar da questão do Enéas e falar da Lava Toga. CPI da Lava Toga. Aquilo é interessante. Eu vou ficar por aqui. Eu vou ao meu trabalhinho, que é um pouco mais. Posta no meu canal, tem um botão de valeu, tem o Patreon na descrição e tem o Atlas Brasileiro, kimpanha.com.br. Ontem finalizei o de novembro. 23 concluídos. Quase chegando na metade. É o próximo, metade de 48. E vamos que vamos. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.